Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, ou melhor, boa noite, né? É com satisfação que estamos atendendo mais uma vez o convite do Grupo Espírita da Fraternidade Irmão Aniceto. Muito feliz, agradecendo por vocês estarem me vendo e ouvindo, né? Nós vamos falar sobre o capítulo 5, versículo, item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes varia um pouco nos evangelhos, tem tradução que vem a desgraça real, vem a verdadeira desgraça, mas nós vamos substituir desde já esse termo pela palavra infelicidade. É porque é questão de terminologia. A desgraça para nós hoje, falar que há uma desgraça, não é? Antigamente falar que uma pessoa era desgraçada era simplesmente dizer que ela era infeliz. Depois isso tomou outra conotação, não é? Então vamos entender que nós estamos falando sobre a verdadeira infelicidade. Para analisar isso, observemos o seguinte, para nos encaixarmos e ver, não é, como objetos de causa, porque o Evangelho é para nós nos colocarmos nessa condição, não é? Então vamos observar o que é que possa estar causando alguma infelicidade para nós. Eu, pelo menos, penso assim, ao espírito é dado uma condição sem nenhuma soberba, sem nenhum ufanismo, mas o espírito ele tende a se sentir menos infeliz, não é? Por causa de tudo que a doutrina espírita vai ensinando, justificando tudo. Isso ajuda muito, não é? Então, mas vamos nos colocar diante desta situação como sujeitos dessa causa, ou como objetos deste ensino, não é? Para nós, então, nos compreendermos melhor. Comecemos a nos analisar, entendendo que o que pode trazer infelicidade para nós? Qualquer coisa que nos traga desconforto. Há momentos de certa infelicidade, não é? Porque quantos desconfortos nós temos na vida? De diversas ordens. Desconforto físico, desconforto moral, não é? Também, muitas vezes, nós sentimos desconforto por não alcançar aquilo que faz parte dos nossos anseios. Ou seja, um estado de frustração nos coloca infelizes, não é? Então, tudo isso para a gente ir analisando, né, como é que nós somos. Então, por exemplo, há anseios que não são alcançados, mas há grandes sonhos maiores, né? Que muita gente, é como se fosse uma aprovação mesmo, tinha tanta vontade de ter essa ou aquela vocação, a começar por isso, interessante, né? E a pessoa não consegue, quer dizer, mais um tipo de frustração também. E questões de honra, não é interessante a gente ver isso. A pessoa, por alguma questão dentro das convenções sociais, ele é visto de forma diferenciada, não alcançou os seus objetivos, não é? A pessoa que... Uma coisa simples, uma pessoa que sofre muito por ser pobre, não é? Essa pessoa, ela sofre, tem esses desconfortos, é um tipo de infelicidade para ela, não é? Mas isso não é a verdadeira infelicidade, não é? Ele é muito ruim. Por exemplo, quando alguém, pura e simplesmente por causa de situações que lhe são bênçãos, não é? De coisas de desconfortos que a gente tem que passar como bênção. Porque, veja bem, para começar, toda conquista traz os desconfortos. Então, uma mãe bem orientada, não é? Com todos os seus sonhos, ela fica grávida e já vai se preparar, vai vir a dor do parto. Alguns desconfortos, né, durante a gestação. Mas dependendo de como ela vê isso,
não é? E nós estamos citando algo porque o próprio instinto materno dá uma força à mulher e ela não se sente infeliz, mas há casos em que isso acontece naturalmente, por circunstâncias provacionais da relação entre os espíritos, ou seja, do espírito que vai nascer e do espírito que é mãe, não é? Há situações assim. Mas, em princípio, é bom lembrar, mas para ter a bênção sublime, né, da maternidade, que é concedida à mulher, ela tem que passar por alguma dificuldade. Então, dentro desta visão, tem muita coisa que, ao contrário, é uma bênção e a gente poderia estar considerando como uma infelicidade. Então, é preciso, essa lição é interessante para nós, nesse sentido de nos colocar na posição de quem, com fé raciocinada, né, alcança uma resignação a fazer com que a resignação por si só seja, então, esse elemento a nutrir o nosso estado de espírito. A resignação por si só, ela não vai nos deixar cair numa infelicidade, mesmo que haja algum sacrifício. Porque há que se perguntar, nós buscamos conquistas no pressuposto de que a conquista vai nos trazer felicidade. Mas sem a resignação não vamos conseguir, porque não existe conquista fácil. A verdadeira conquista, nós sabemos disso. Nós temos que provar, nós temos que nos submeter, que nos dobrar, que nos colocarem muitas vezes num esforço de abnegação, de devotamento, não é? De enfrentamentos para conquistarmos o nosso ideal. Então, assim como não há uma infelicidade na forma como nós vemos, não há uma felicidade aqui na Terra real, completa, mas a felicidade possível, relativa de ser alcançada, são tantas coisas boas. Como Deus é bom, né? Porque veja bem, as coisas têm coisas boas, maravilhosas, que nos trazem momentos de felicidade e ainda não é a felicidade. Então é preciso entender que nós ainda não temos uma, como é que eu diria, uma compreensão exata, completa do que significa estar sendo feliz. Mas, através da doutrina espírita, nós aprendemos que a felicidade que nós buscamos, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser conquistada. Então, para isso, nós precisamos guardar dentro de nós algumas virtudes. A virtude da resignação, a temperança, né, perseverança, o esforço, o trabalho, não é? Tudo isso fazendo parte. Então, nós às vezes perdemos muito tempo imaginando-nos infelizes porque a felicidade relativa está batendo a nossa porta. A situação, às vezes crítica, ela é momentânea. Tudo passa, não é? E tudo caminha para nos levar à felicidade. Olha que coisa maravilhosa. Não é? Então, é dentro desse princípio que nós precisamos nos colocar, não é? Nesse pressuposto de que nós somos estas criaturas que vivemos aqui na Terra com as dificuldades naturais da Terra, mas com perspectiva de estado de espírito voltado para a felicidade relativa. Não é? Então, onde é que está mesmo a raiz das infelicidades? No nosso gesto impensado. Nós somos verdadeiramente infelizes quando cometemos os erros. Uns mais graves, outros menos graves. Então, é interessante a gente ter isso em mente. Porque aquilo que estiver acontecendo é porque a felicidade, aquilo que estiver acontecendo e que não for o melhor para nós, é porque a felicidade está em curso. E os caminhos, às vezes, são tortuosos, difíceis. Mas é o caminho da felicidade.
Então nós temos que ter força interior. A partir do momento que nós tomamos conhecimento de que tudo o que acontece é para o nosso bem, olha como é interessante, não é? Então as condições que poderiam nos trazer um estado de infelicidade passa a ser um estado de compreensão, não de tanto desconforto, mas de uma fortaleza interior. A chegar ao ponto de há situações que poderiam ser consideradas realmente exclusivamente infelizes, situações de infelicidade. Eu disse e vou repetir. Por exemplo, quantas vezes a mulher passa pelas dificuldades, né? Um exemplo que me veio, né, da mulher na sua preparação para a maternidade e enfrentando todas as situações, mas naquela alegria, já vivenciando um amor em torno da criatura que vai nascer do seu ventre. Mas vamos pensar numa outra situação, não é? Aliás, uma situação que eu conheci. Eu conheci uma senhora na época dos tintureiros. A gente fala tintureira, tinturaria, substitui as lavanderias de hoje, para compreender melhor. Então a pessoa levava os seus ternos, levava certas roupas para o tintureiro ou a tintureira. Tintureiro começa porque as roupas que as criaturas queriam mudar de cor, olha só que coisa interessante, houve época em questão dos tecidos, a indústria, né, de tecidos não tinha o mesmo potencial. Então, às vezes, as pessoas queriam mudar a cor de uma roupa. Hoje tem cor de tudo quanto é jeito, a pessoa vai lá e procura, né, a roupa da cor que ela gosta. Mas antigamente não, então começa tinturaria, porque tinha que tinturar. Tinha que botar tinta diferente na roupa. Bom, parece que a gente saiu um pouco, né? Mas então, tinha essa tintureira e ela trabalhava até altas horas. Né? Eu nunca me esqueço desse lance. Morava na nossa rua, quando eu criança. Às vezes a gente passava, ela estava lá com aquele ferro antigo de brasa, né? Passando e tal, tinha que soprar e tal, e trabalhando até tarde da noite. Um dia alguém chega perto dela e falou assim: ô fulana, mas que luta é essa sua, hein? Que peleja é essa? Nossa, como é que você dá conta? Não, e ela sempre sorrindo. Não, meu filho, você sabia? É a custa disso que a minha filha vai formar. Sabia que ela passou para o vestibular de medicina? Olha que coisa linda. E ela toda feliz. E ela trabalhava. Imagina qual foi o elemento que nutriu a sua alma para que ela fizesse aquilo tudo, porque para uma outra pessoa que não tivesse o mesmo amor, seria um sacrifício terrível. E ela simplesmente, associando psicologicamente, né, o fato da pergunta à pessoa, ela falou: pois é, minha filha, porque ela formou a filha dela à custa daquele trabalho. Então, são coisas assim que a gente precisa. A lição não estaria no Evangelho por acaso. Então, é muito interessante a gente começar a entender isso. Então, a causa da nossa infelicidade está em nós mesmos. Ou simplesmente na bondade de Deus, que sabendo da necessidade que Ele nos criou para isso, não é? Então, sabendo da necessidade de passarmos pelos testes, porque nada existe perfeito, a causa é simplesmente a bondade dele, é a misericórdia de Deus. Tem coisa, né, que nós espíritas falamos assim, quem não tiver um pouco de noção a mais, né, vai pensar assim: esse povo é doido. Ora, falar que isso é uma, não é? Que é quando a gente fala que a dor é uma bênção, precisa entender, né? Mas que né? Nós precisamos só entender. Então, e também não está normalmente aquilo que nos traz a felicidade relativa aqui na Terra, não está nas coisas imediatas.
tudo aquilo, não estou dizendo que, né, tem coisas passageiras, mas são ainda coisas um tanto efêmeras, que nós precisamos também, tudo bem, vamos até admitir isso, de pequenas coisas. Mas a verdadeira felicidade, ela não está nas coisas imediatas. Exige construção. Exige, sim, para chegar-se numa fase terminal de um processo onde surja a felicidade, essa felicidade relativa aqui da Terra, isso tem que ser trabalhado. Então, muitas coisas são ilusões. Fazem parte, nós capitulamos, por exemplo, coisas de diversão. A gente vai ver um filme, é algo bom, mas aquilo ainda não pode significar tudo na nossa vida. Porque os vícios nascem desse jeito. O sujeito acha bom, né, uma coisa passageira, fumar um cigarro. Né, começa tomando ali umas pequenas doses de elementos químicos viciantes. Acha que aquele é bacana e tal, mas não tem futuro, muito pelo contrário. Então a nossa felicidade está naquilo que realmente vai exigir de nós muita disciplina e perseverança. E sempre também voltado para o que há de mais importante. Se a minha causa, que eu defendo, me alegra muito, mas se ela for fútil a ponto de não ajudar a ninguém, ainda não é a verdadeira felicidade. Existe felicidade maior, por exemplo, do que você fazer todos os enfrentamentos possíveis, trabalhando numa favela, e conseguir montar um programa ali para daí a alguns anos, uma pessoa bem-sucedida na vida te vê e fala, fulano, porque isso acontece, isto acontece. Vem e te abraça, você não está me conhecendo, eu sou fulano. Foi você que lá naquela favela, você lembra e tal, você nos ajudou e tal, e fez isso e fez aquilo, graças a você. Um depoimento de uma pessoa que chega e fala assim, graças a você, hoje eu vivo assim, queria te contar, assim, assim, assado. Eu lembro um dia que você falou assim, assim, assim para mim, e a partir dali, quer dizer, olha que construção maravilhosa. Então, são felicidades compartilhadas. São as verdadeiras felicidades. É como se não pudesse haver um egoísmo. Não existe felicidades assim, esparsas e exclusivas. A felicidade, ela tem um cunho de envolver, de aglutinar a felicidade maior, que eu estou dizendo. Então, são coisas assim que, à primeira vista, parece que não é... Tudo isso nos mostra uma coisa, pessoal. Nós somos ainda realmente muito frágeis, né? Muito dependentes das convenções da Terra. Nós, para entendermos estas coisas, precisamos fazer aquilo que nós chamamos de espiritualização. O que é isso? Dar menos valor às coisas materiais e valorizar as coisas espirituais. E nem estou dizendo que nós não poderemos buscar os confortos passageiros. Porque poderia parecer que nós estamos condenando, por exemplo, uma diversão, uma coisa. Não. Mas a partir do momento que eu catalogo para o meu psiquismo, para o meu sentimento, para as minhas emoções, aquilo que é apenas passageiro, que não vai deixar nada de bom para mim, muitas vezes até prejudicial, eu preciso dar uma analisada e corrigir isso. Né? Então, para a gente analisar algo, se realmente é bom para nós, vamos analisar as suas raízes. E, consequentemente, né, e objetivamente, né, as consequências. Isso nós temos que fazer. Porque isso é indispensável. Isso significa um planejamento melhor para as nossas vidas. Né? Então, é preciso, porque muitas vezes, sabe,
a gente torna a vida da gente um peso maior, porque não compreendendo o verdadeiro sentido da vida e nem sabendo como buscar o que é melhor para nós, o que realmente pode significar felicidade, mesmo que seja uma felicidade futura a ser alcançada, por falta de saber disso, nós sofremos. E aí sim, a infelicidade, a pessoa é uma infelicidade, mas que ela está criando para si, não precisava criar. Não é? Então, a infelicidade pode estar na felicidade falsa. Olha só que coisa interessante, né? Então, veja bem, vamos imaginar assim, o que é que nós, como espíritas, podemos fazer no pressuposto de que nós, recebendo essa lição, pensamos assim, não, eu vou ser mais feliz. Se eu tenho esse direito de diminuir os meus desconfortos, eu que tinha mania de ficar pensando que eu sou infeliz, eu vou justificar a vida de forma diferente. Então, nós precisamos, a começar do nosso humor, né? Sermos mais abertos e procurarmos ver a vida de tal forma que a gente vê a vida como uma eterna alegria. Não é? Porque como é que a gente faz isso? É porque a gente, qualquer coisinha, começa, se está fazendo calor, você vai conversar com todo mundo, não, mas que calor, Nossa Senhora e tal. Aí começa aquela ladainha. Mas nós fazemos isso, fazemos aquilo, essa coisa do aquecimento solar, fica essa conversa toda. Nós podemos ir criando um estado favorável para esbanjar alegria naquilo que nós falamos, não é? Passarmos otimismo para as pessoas. A gente deixa muito a desejar com relação a isso. Às vezes uma pessoa faz uma coisa, né, e conta para a gente não dá muito valor. Vamos enaltecer as coisas boas que as pessoas fazem, não é? Vamos ajudar aquele que se sente infeliz, porque luta e não conseguiu o seu objetivo, mas vamos estimulá-lo, não é? Aí sim, a gente vai criando uma condição dentro da gente, né? No nosso coração, no nosso psiquismo, na nossa forma de ver e de nos mostrarmos, a gente vai criando isso através dos pequenos gestos, dos pequenos hábitos, né? Como espíritas, precisamos esclarecer as pessoas, explicar para elas sobre a justiça sempre que possível. Eu sei que nós não precisamos ser, não é a nossa intenção de fazer proselitismo. Ou seja, querer convencer as pessoas para ser do nosso centro, por exemplo, e achar que se ele for do nosso centro, só porque ele é do nosso centro, que ele vai ser melhor. Não, mas explicar o verdadeiro sentido da vida para as pessoas, principalmente para aqueles que sofrem, né? Porque faz muita diferença. Quando a pessoa sabe os motivos que a colocam diante dos sacrifícios, das dores, das dificuldades, dos enfrentamentos, é muito diferente. Eu admiro muito, sabe, as pessoas não espíritas e que são melhores do que eu. Sinceramente. E aí eu fico pensando, meu Deus, ainda estou mesmo muito atrasado, porque eu fico pensando, se eu não fosse espírita, como é que essa pessoa é desse jeito, sem ter noção de como é que tudo acontece? Porque pelo menos a noção a gente tem, né? A sequência da vida, elementos suficientes para entender a justiça divina, não é? Entender que não existe céu e inferno, não é? Que a vida continua, que teremos outras oportunidades, que Deus é justo e bom, não é? E a pessoa que não entende isso, como será? Sem contar outros fatores, né? Desde berço, como é que a criatura foi criada, coisas assim, né? E a gente tem uma noção, sem sermos masoquistas, sem querer sofrer pura e simplesmente, mas vermos nas provas
a felicidade futura. Então, se eu sei que eu ainda serei feliz caminhando em pedregulhos para encontrar, sei lá, sedento um oásis, não é? Então vale a pena, porque eu preciso disso, não é? Tirarmos da nossa cabeça esses momentos que indiretamente funcionam como uma blasfêmia. A gente fica querendo justificar por que é que a gente está passando por isso, por aquilo e tal. Pô, para nós espíritos não tem sentido mais isso. Nós passamos por aquilo que temos que passar, no pressuposto de que aquele é o instrumento no qual nós temos que transitar, aquela situação é a situação que nos apanha daquele jeito para a conquista da felicidade. Então, são coisas muito diferentes, né? Então, outra coisa, as nossas, com relação à perspectiva. Porque em função de perspectivas que nós traçamos, é que nós às vezes nos sentimos infelizes. Nós lutamos, e a nossa perspectiva é como se não tem que ser amanhã. Não. Eu não estou falando que é fácil, mas que existe um jeito de nós diminuirmos as nossas tensões, de nos envolvermos no desconforto e passarmos a termos o conforto da esperança, não é? Isso passa pela situação em que nós vamos compreender que há um tempo superior ao nosso tempo e que é justo, e que esse tempo que vem de Deus é controlado de tal forma por saber como e quando tudo deve chegar até nós. Então, eu não sei. Eu estou lutando. Eu tenho uma passagem nos Mensageiros, eu falo muito isso. Aqui para o pessoal desse grupo de fraternidade, do irmão Aniceto, já deve ter ouvido eu falar isso. Que a nossa vida, que nos Mensageiros, está lá que nós devemos fazer as coisas sem preocupar com o resultado. Gente, você sabe que isso me valeu muitas vezes. Não no sentido da irresponsabilidade. Mas, olha, se eu estou lutando, se eu estou enfrentando honestamente, e não aconteceu, né? Os resultados daquilo que eu estou fazendo, não sou eu que catalogo. Porque às vezes você faz certas coisas e quer receber de imediato o resultado. Mas lá explica que os resultados do que fazemos não nos pertencem. Olha só que coisa. Desprendimento, hein? Pertence a Jesus. O que nós fazemos de bom pertence a Jesus. Porque esse comando na esfera terrena depende dele. Então nós temos que compreender isso. E guardarmos em nós, como espíritas que somos, uma resignação que nos vem da fé raciocinada. Não justifica. Nós temos explicações. Então a nossa crença é uma crença calcada num raciocínio lógico justo, né? Devemos, ao contrário de quaisquer revoltas, nós nos sentirmos felicitados por estarmos aqui na Terra. Nós sabemos como é que funciona, já aprendemos que tem até fila, não é? Que as situações que nós vivemos, em que nós pedimos, ou tomamos conhecimento delas para estudar, para analisar, que nada aconteceu fora do nosso livre-arbítrio. Então, nós não temos escapatória, não. É desse jeito mesmo, né? Agora, a maior infelicidade, gente, é a que nasce do comodismo. Então, o sujeito é infeliz, mas não faz nada para melhorar, né? Então, é preciso lembrar, e um preceito muito interessante que eu finalizo agora, dizendo o seguinte: é preciso lembrar que o Espírito de luz, um dia viveu nas trevas.
tá bom? Boa noite, fiquem com Deus.